Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos conclusão, restauração e prosperidade. E também oramos, ó Deus, para que a tua glória e a tua presença encham a nossa vida. Sim, que dentro da nossa casa, tua presença esteja lá, Senhor. Nós oramos para que tudo aquilo que não é do Senhor se afaste e saia do nosso caminho. Repreendo toda inveja, repreendo toda palavra contrária, repreendo todo tipo de seta maligna lançada contra a mente, contra os corações e declaro, não prosperará nenhum mal contra a vida dessa pessoa. Também quebramos todo tipo de encantamento, todo tipo de obra maligna, invocada, preparada contra a vida dessa pessoa. E eu digo, não prosperará nada de mal das trevas na vida dela. O sangue de Jesus está sobre ela. O sangue de Jesus está sobre sua casa, sobre sua família, sobre seu caminho, no nome de Jesus. Amém? Declare comigo, eu creio. Estamos no segundo dia da consagração. Esse propósito que Deus colocou. E eu creio, Deus está agindo. Deus está operando. Nós estamos nos preparando para algo que Deus irá fazer. Eu creio no poder da consagração. E eu creio que vamos ter respostas desse tempo que nós estamos tendo aqui. Se você está aqui pela primeira vez, nem sabe do que eu estou falando, eu tenho certeza que até o final dessa oração Deus vai falar contigo, para você participar desses 7 dias de consagração. Deus colocou no meu coração ontem e eu estou sendo fiel a isso. Estou acreditando que antes de Deus fazer algo grande, nós devemos nos consagrar, nos preparar para isso. E essa semana estamos em consagração, crendo naquilo que Deus irá fazer. Deus me deu uma palavra. Existe pelo menos 8 lições que Jesus nos mostrou como devemos lidar com as provas em nossa vida. Todos nós enfrentamos momentos desafiadores e Jesus nos ensinou a maneira certa de vencer esses desafios. Primeiro, em Mateus capítulo 26, verso 36, Jesus estava no Getsêmani. A Bíblia diz que ele pediu para Pedro, Tiago e João irem com ele, mas sua oração foi privada. Ele disse, vocês fiquem aqui e vigiem comigo, orem comigo, mas eu vou mais à frente para orar, para falar com o Pai. Nós devemos enfrentar as adversidades da vida ou os desafios que temos com os homens de joelho. É de joelho diante de Deus, para que possamos vencer diante dos homens. Quer ter vitória? Aprenda a orar. As pessoas buscam quando as coisas estão feias. Buscam quando está dando errado. Buscam quando se sentem vazios. Mas a nossa busca por Deus deve ser constante. Você deve colocar Deus para dentro da sua vida. Você tem que reconhecer o quão limitado você é e o quanto você precisa de Deus. Eu sei que é contrário à conversa que está aqui nesse mundo. Porque nesse mundo, sabe, é inflado o seu ego, é inflado quem você é, e eu até acredito que nós precisamos crer realmente que somos vencedores. Mas devemos também reconhecer a nossa limitação, nossa fragilidade, e devemos nos sustentar em Deus através da oração. A oração é um reconhecimento da sua dependência do Senhor, de quanto você precisa de Deus na sua vida. O diabo quer nos tirar da oração. É por isso que você tem ânimo e pique para ficar 1 hora, 2 horas na frente de um celular, na frente de uma televisão, mas não consegue ficar 20 minutos em oração, buscando a presença de Deus. Eu sei que isso é uma luta espiritual. O diabo luta para tirar as pessoas da oração.
Parece que nos últimos tempos eu tenho visto uma intensidade maior contra uma vida de oração. Até mesmo pessoas que chegam para mim e dizem assim: profeta, eu comecei a orar, mas eu estava enfrentando tanta oposição que eu parei de orar. Aí eu disse: e você fez o quê? Ela disse: não fiz nada. É isso que o inimigo tenta fazer contra a vida das pessoas. Tirá-la do único lugar que pode mudar as suas vidas, e é a oração. Eu sou um defensor da oração. Eu acredito numa vida de oração. Eu acredito que tem coisas que Deus só vai nos revelar numa vida de oração. Porque uma vida de oração, ela precisa ser sustentada por oração. Para que eu me mexa, para que eu trabalhe, para que eu cumpra meus compromissos de pai, de marido, para que eu viva os projetos aqui nessa terra, eu tenho que ter energia, eu tenho que ter, sabe, gás. Isso é me alimentando, é fazendo exercício, cuidando do meu corpo, estando saudável. Bem, como que eu vou manter uma vida de oração se eu não me alimento espiritualmente? Para que eu mantenha o meu corpo físico, eu tenho que me alimentar, eu tenho que praticar exercício, tenho que cuidar da minha mente, tenho que cuidar do meu corpo. E para a minha vida de oração, para a minha vida espiritual, como que eu vou manter a minha vida espiritual sem oração? A oração é como a água que você bebe. A oração é como o alimento sólido. Segundo, Jesus enfrentou as provas porque ele não buscou a sua vontade, senão a vontade do Pai. Na oração, no Getsemane, ele disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus estava tendo que beber um cálice muito amargo, que era o cálice da morte, da traição, da decepção. No entanto, ele estava convicto de que a vontade de Deus deveria prevalecer sobre a sua vontade. Esse é um dos segredos para vencer prova. É você colocar a vontade de Deus acima da sua vontade. É você colocar a direção de Deus acima do que você pensa, acima da lógica, acima daquilo que é natural. Quando nós colocamos a vontade de Deus à frente da nossa vontade, certamente vivemos o extraordinário de Deus. Quer vencer as provas da vida? Quer vencer os grandes obstáculos, as grandes montanhas? Aprenda a colocar a vontade de Deus à frente da sua vontade. Terceiro, apesar de sentir-se angustiado até a morte, não se deixou vencer de como se sentia, senão que enfrentou a situação com firmeza e com valentia. Esse é um dos segredos para vencer as provas, é não dar ouvidos às emoções negativas, aquelas emoções que lhe colocam para baixo, aquelas emoções que lhe fazem desistir. Como as pessoas têm dado ouvidos às suas emoções. Como as pessoas têm inclinado os seus ouvidos para ouvir as emoções negativas. Eu desisto, eu não quero mais, isso não é para mim, eu acho que eu não posso, eu acho que eu não consigo, eu tenho medo. Ei, se nós queremos viver o que Deus tem para a nossa vida, se queremos vencer as provas da vida, nós precisamos deixar de lado as emoções negativas. Em Mateus 26, 46, Jesus disse: levantem-se, vamos, aquele que me trai está aqui. Jesus não correu, você não vê Jesus subindo nas árvores, você não vê Jesus se escondendo, você não vê Jesus pegando em armas para tentar se defender, ou Jesus, sabe, preparando um grupo de elite para protegê-lo. Não, com firmeza, ele sabia que tinha que enfrentar isso, e ele foi cara a cara com seu adversário, e ele estava ali para cumprir a sua missão. O quarto passo para vencer a provação é não deixe que a amargura, o ressentimento domine você. Jesus chamou de amigo quando Judas veio para entregá-lo. A quem o traiu, a quem entregou, aqueles que o odiavam. O seu amigo íntimo, o seu discípulo, aquele que foi mentoreado por ele, aquele que lhe ministrou coração a coração.
aquele que lhe deve ter pego nas mãos muitas vezes e ter dito: é assim que você vence um problema. Nós, quando lemos para Judas, vemos o pior da humanidade, que é o espírito traiçoeiro, o espírito da deslealdade, aquele que não consegue se manter fiel. E Jesus, quando recebeu o beijo de Judas, Jesus disse: amigo, a que vieste? Você vai vencer as provações da vida se você agir como Jesus, perdoando os seus adversários, perdoando aqueles que não conhecem você e mesmo assim estão batendo em você, perdoando aquelas pessoas, sabe, que fazem de tudo para lhe atrapalhar. Eu penso e eu quero deixar uma consideração minha, e muitas vezes no meio cristão, as pessoas, em vez de se ajudarem, elas estão se dividindo. Em vez de todo mundo remar para o mesmo lado, é um brigando com o outro, e isso não ajuda ninguém. Na verdade, só existe perdas quando você entra por esse caminho. Mas sabe o que eu tenho feito? Eu vou falar de mim. O que eu tenho feito? Eu tenho focado na minha missão, que é ensinar as pessoas a ouvir a Deus, sendo um intercessor, abençoando a vida de pessoas, porque se eu começar a prestar atenção no outro, daqui a pouco eu estou desviado. Se você quer vencer as provas da vida, não alimente ressentimentos, cumpra a sua missão, aprenda a perdoar, a seguir em frente, a não parar por causa daqueles que discordam de você, por causa daqueles que lhe perseguem, por causa daqueles que lhe traem. Continue. Quinto, Jesus se preocupou com o bem-estar dos seus adversários e ajudou quem tinha a intenção de fazer o mal a ele. A Bíblia diz que Pedro, quando os soldados foram dar de mão em Jesus, Pedro sacou a espada e cortou a orelha. Poderia até matar o soldado. Deve ter sido um livramento de Deus. E a Bíblia diz que Jesus curou aquele soldado. Mesmo com a orelha cortada, Jesus restaurou. E sabe por quê? Porque Jesus sabia que a sua luta não era contra carne e sangue. Sua luta era espiritual. Satanás manipula as pessoas, ele manipula as situações, e ele tem um objetivo: que você agrida, que você parta para cima, que você faça justiça por suas próprias mãos, que você se vingue. Mas Jesus nos mostrou como vencer as provas. Ele nos mostrou que, apesar das provas que existem na nossa vida, por mais que as pessoas estejam sendo gratas, injustas, nós devemos fazer o bem. Nós devemos, realmente operar no amor de Deus. E é isso que faz que o poder de Deus aumente na nossa vida. É isso que faz que Deus libere livramentos, prosperidade e graça para a nossa vida. Sexto, ele não perdeu a noção de quem era e o poder que tinha, apesar de estar passando por essa agonia. Jesus sabia quem ele era, então ele não se ofendia com os soldados ridicularizando ele, difamando ele. Ele não se ofendia com aquilo que diziam para ele: você é um falso profeta, você é um agitador, você não é filho de Deus, você não é nada. Jesus não se ofendia com isso, ele não deixava que isso entrasse no seu coração, ele venceu as provas da vida, ignorando aquilo que diziam dele. Você vai vencer ignorando aquilo que atacam você, fofocas, mentiras, enganos, gente se levantando contra você. Sempre vai acontecer isso. As pessoas precisam saber quem elas são, para que elas não sejam manipuláveis. Sétimo, não se defendeu das acusações falsas que fizeram contra ele. Talvez essa seja uma das coisas mais duras, mas é a grande verdade. Tem sempre aquelas pessoas que dizem: quem não deve, não teme, né? E se não fez nada, tem que falar. Mas aqui a Bíblia nos diz em Mateus 26, versos 62 e 63, o sumo sacerdote se levantou e perguntou: não vais responder? E Jesus guardou silêncio. É isso que diz. Como não responder
quando você está sendo atacado? Como dar a outra face, como Jesus ensinou, quando você está sendo, sabe, atacado e estão lhe injustiçando? Só consegue isso quem é um verdadeiro discípulo de Jesus. E para encerrar a palavra, Jesus sabia a razão pela qual havia de passar por tudo o que passou. E ele sabia que ele precisava passar por aquilo. Ele estava enfocado na vitória que teria no final, na recompensa. E é isso que me acalma quando eu olho para Jesus e eu vejo um verdadeiro exemplo. Que diante de tudo aquilo que ele estava enfrentando, Jesus, ele soube, sabe, se posicionar. Ele sabia que aquilo tinha um propósito e ele sabia que todas as coisas cooperavam para o bem dele, que ele estava sendo conduzido por Deus. Ele iria enfrentar a cruz, mas queria ter vitória sobre tudo. Iria romper, iria avançar, e que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ele sabia que ele estava obedecendo o Pai. E há momentos da nossa vida que nós temos que ter exatamente essa consciência. Se eu estou obedecendo o Pai, eu não tenho que temer. Se eu estou em obediência, Deus vai prover. Se eu estou no caminho certo, não importa o tanto de pessoas que se levante contra mim, eu vou permanecer firme, eu vou permanecer enfocado, porque Deus tem para mim coisas maiores. Eu gostaria que você escrevesse isso nos comentários. Escreve aí, vou vencer todas as provas, no nome de Jesus. Escreve aí, vou vencer todas as provas, no nome de Jesus Cristo. E eu quero dar um testemunho rapidamente para você. Deus tem feito coisas maravilhosas na vida de pessoas aqui. E eu recebi o testemunho da Maria, e ela escreveu assim: Paz, profeta, minha tireoide desregulou e durante 3 meses passei muito mal. Emagreci 25 quilos, o que desencadeou outras doenças. Acompanho suas orações e participo das campanhas. Fiz vários exames, todos mostravam minha tireoide totalmente desregulada. Orei, entreguei todo o meu sofrimento a Jesus. Há 15 dias, minha médica pediu novos exames para indicar o medicamento adequado e, para minha surpresa, estou totalmente curada. Os hormônios da tireoide estão todos normais e não será preciso tomar remédios, para a honra e glória do Senhor. Deus seja louvado. Essa mulher emagreceu 25 quilos por causa de uma tireoide desregulada. E olha, a sua firmeza nas orações trouxe a cura total e completa a ela. Eu não sei qual que é o teu problema, mas eu sei que Jesus Cristo pode mudar essa história. Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir para você que está aí, deixa a tua curtida nessa oração. Se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, comece a orar conosco. Deus está falando contigo. Se Deus está falando contigo, só obedeça. Comece a seguir. Vamos andar juntos. Deus está falando contigo. Você chegou aqui nessa oração por um propósito. Amém? Deus não une pessoas, une propósitos. Quero pedir que você me ajude a compartilhar essa oração. Mande aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas. Manda para o máximo de pessoas que você puder essa oração agora. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei.
dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Coloca aí nos comentários tua necessidade, teu pedido de oração, a graça que você quer alcançar. Nós vamos orar agora. Amém? Há poder no nome de Jesus e nós vamos orar. Pai santo e justo, no nome poderoso de Jesus Cristo, consagramos a Ti a vida de cada pessoa, o pedido de cada uma delas, e profetizamos, Pai, haverá conclusão, haverá restauração e haverá prosperidade. No nome poderoso de Jesus Cristo. E toda pessoa, Pai, que está enfrentando provas na vida, dá para ela força, dá para ela resiliência, dá para ela graça e ajude-a, Pai, a não desistir, a não desanimar, a não parar. Que a força do Senhor venha sobre ela agora. Venha um fortalecimento do Senhor sobre a vida dela. Que ela seja tocada pelo Teu poder, que ela seja tocada pela Tua graça, no nome de Jesus Cristo. E eu oro, Pai, para que tudo aquilo, Pai, que está tirando as forças dela, tudo aquilo que está atacando ela, tudo aquilo que foi levantado contra ela para desfocar, para distraí-la ou para desanimá-la. Eu oro agora em nome de Jesus para que toda barreira, todo levante das trevas caia por terra e que todo mal levantado contra ela, direcionado, seja confundido agora pelo poder e a autoridade de Jesus Cristo. Eu digo a toda dor, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo a todo mal, renda-se a Jesus Cristo, ao seu poder. Libera da tua graça, libera do teu poder sobre a vida dessa pessoa, sobre sua família, sobre sua casa. Eu oro, Senhor, para que as grandes portas se abram. Eu oro para que milagres sejam liberados na sua casa, na sua família, nos seus projetos, nos seus sonhos. Pai, todo aquele que está expandindo, todo aquele que está multiplicando, todo aquele, Pai, que precisa da graça, do favor do Senhor para esse novo tempo que está vivendo. Senhor, libera da tua graça, libera do teu favor, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que o Senhor derrame graça sobre a vida dessa pessoa. Eu oro para que o Senhor libere do teu poder sobre a vida dela e que nenhuma seta inflamada de Satanás permaneça na mente, permaneça no coração dessa pessoa. Oro, Senhor, para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor, infecção, alergia, problemas no sangue, problemas nos hormônios. Senhor, eu quero declarar saúde total e completa. Eu digo a alergia, renda-se a Jesus Cristo. Infecções, rendam-se a Jesus Cristo. Todo tipo de problema de diabetes ou todo tipo de problema de feridas no corpo, rendam-se a Jesus Cristo. Agora eu digo ao câncer, as células cancerígenas, rendam-se a Jesus Cristo e ao seu poder. Agora, toque com teu poder nesta casa, Pai. Toque com teu poder na vida dessa pessoa, que toda perturbação noturna, pesadelo, opressões à noite dentro dessa casa cessem completamente no nome de Jesus e que a vida de Deus toque nessa pessoa. A vida de Deus toque nessa casa. No nome de Jesus eu abençoo tua vida, eu abençoo tua casa, eu abençoo tua família. Que todas as áreas da tua vida sejam visitadas pelo Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Diga comigo, eu recebo, eu recebo, eu recebo em nome de Jesus. E você quer aceitar esses 7 dias de consagração? Escreve aqui nos comentários a palavra consagração, que é ligado na terra e ligado no céu. E venha orar comigo 6 e 7 da manhã e 18 horas. Amém? Jesus Cristo te abençoe. E lembre-se, Jesus te ama. E eu e minha esposa amamos cada um de vocês. Fique na paz. Forte abraço e até mais.